Nesta terça-feira, aconteceu na cidade de Bom Jesus da Penha a reconstituição do crime que tirou a vida de Leidiane Cristina Germano Reis, de 31 anos. Durante a reconstituição, manifestantes pediam por justiça. Justiça! Justiça! Tatiane, prima da vítima, falou o porquê do manifesto. A gente está aqui porque a gente quer justiça. A gente não conforma, a cidade está chocada, nós, as famílias, estão chocadas. A gente nunca imaginava que ele ia fazer isso com ela, nunca. Ela era uma menina cheia de vida, ela só queria viver, amava aqueles filhos, amava. O que ele fez, não tem perdão, ele tem que pagar, a gente quer justiça por ela. Justiça, ela sofreu muito com ele. Ele arquitetou isso, ele nunca ficou sem trabalhar, ele ia para a roça até dia de domingo, ele ficou em casa, a quinta, o dia todo arquitetando isso. Ele fez uma maldade sem tamanho com ela, ainda simulou um enforcamento, que ela tinha se suicidado e chamou a mãe e o irmão para ver essa cena. Após a reconstituição, o delegado Dr. Manuel contou como se iniciou as investigações, que até então era tratada como suicídio. Na quinta-feira nós recebemos a informação de que havia acontecido um suicídio na cidade de Bom Jesus da Penha. Como todo crime que envolve morte, é necessária a presença da autoridade policial ali para fazer as primeiras verificações. Durante a análise ali preliminar do corpo da vítima, nós percebemos que as lesões eram incompatíveis com uma pessoa que comete suicídio. Então foi imediatamente aí requisitado a perícia técnica para o local onde teria ocorrido esse suicídio e posteriormente para a médica legista para que fizesse a necrópsia. Nesse interim, nós nos deslocamos com a equipe da Polícia Civil aqui de Nova Resende, Bom Jesus da Penha, até o local e passamos a entrevistar o marido da vítima, que narrou e reafirmou esse suicídio. Contudo, algumas formas dele conversar e explicar aquilo que aconteceu, como por exemplo a prestação de socorro, que não foi imediata, foi uma prestação de socorro, primeiro foi buscar a mãe e cunhado para depois tirar a esposa que estaria ali se enforcando, fez com que nós passássemos a ter uma certa desconfiança da versão apresentada por ele. Nós estamos numa cidade eminentemente rural, onde as tradições da família mineira são muito enraizadas. E a pessoa ser enterrada com a pecha de suicida ainda causa um certo desconforto para a família. E era exatamente essa a maneira que ela estava sendo enterrada. E aí o trabalho da Polícia Civil deixou claríssimo que não foi isso, que se tratou de homicídio. Então, para a família e para a população, como vocês puderam ver, essa comoção de que ela foi vítima e não autora de um atentado contra a própria vítima, trouxe a comoção, mas também um certo acalento, principalmente para a mãe e para o irmão, porque eles foram chamados pelo autor para ajudar a socorrer nesse suicídio. Então, quando eu ouvi a mãe e o irmão, eles acreditavam que ela era uma suicida. Ele fez uma crueldade sem tamanho. Imagina uma mãe ver uma filha enforcada. A mãe salvar a filha, porque ele não cortou a corda, ele não gritou socorro. Ele tem vizinho aqui, uma casa do lado, uma casa do outro, que nós somos uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Ele não gritou socorro. Ele pegou a moto e foi parar na casa da mãe dela, que mora lá do outro lado da cidade, pedir socorro e não queria relar nela. E o depoimento deles foi um depoimento de cabisbaixo, um depoimento de muito pesar, muito emocionado, dizendo, poxa, por que ela foi fazer isso? Ela tinha uma vida tão boa, 2 filhos lindos, nós tínhamos uma convivência alegre, ela nunca deu nenhuma indício de que poderia cometer esse suicídio. Outra coisa que chamou muito a nossa atenção, a vítima, ela tentava segurar a corda que prendia o seu pescoço. Então nós passamos a conflitá-lo, ele foi mudando uma versão, depois deu 2, na terceira versão nós achamos melhor parar com a entrevista no local dos fatos e conduzi-lo até a delegacia de polícia. Lá, na delegacia de polícia, durante o interrogatório, nós tomamos a ciência de que as lesões realmente, aquilo que a gente suspeitava, as lesões que o corpo da vítima apresentava eram incompatíveis com o suicídio, mas sim com o homicídio.
E aí ele foi interpelado a respeito disso. No começo ele negou, apresentando mais uma versão, e aí no final, tocado ali pela presença da família e sobretudo pela maneira que ele estava apresentando o depoimento, ele estava completamente divergente do que o corpo da vítima estava dizendo, ele acabou preferindo confessar a prática do crime, mas à sua maneira. Então o trabalho hoje aqui na casa onde o crime aconteceu foi um trabalho para que nós possamos reviver tudo aquilo que se passou e nos aproximarmos o máximo possível da verdade real dos fatos. Mas todo o trabalho técnico, policial e pericial e subjetivo, que é o trabalho junto às testemunhas, vão entrar ali em rota de colisão ou de concordância com aquilo que foi produzido hoje. Temos isso caracterizado e já confessado um feminicídio. Temos também o crime, a nosso sentir, de fraude processual, uma vez que ele agiu de maneira artificiosa para enganar em processo penal a perícia, o delegado, o juiz, quando ele simulou um suicídio. E estamos trabalhando também, né, como disse, com outras provas subjetivas aí que a gente vem acolher, com outros tipos de delitos que podem se configurar durante a investigação. Este crime, em que pese já ter a confissão do autor de que realmente causou a morte dela, de que realmente simulou um suicídio, de que realmente quase deu certo, que nós literalmente tiramos ela de dentro do sepultamento, esse tipo de dizer, essa narrativa dele vai ser apurada ao longo de toda a investigação. Parece que já acabou, mas não, ainda está só começando, mesmo já tendo a confissão e a prisão do autor. O delegado falou ainda o que, segundo o autor, motivou o fato. Alegou discussões familiares, algo relacionado a ciúmes, algo passional. A alegação dele é que aquela escalada de briga começou num grito, começou numa pedido de prova disso ou daquilo, depois tiveram empurrões, aí agressões e no final ela acabou tendo aí uma lesão na cabeça de severa gravidade que causou uma hemorragia interna. Na verdade, a morte dela se deu por uma hemorragia interna em razão do traumatismo craniano. A agressão, segundo a versão que ele apresentou, foi com as próprias mãos. Essa morte. Isso. São coisas, como eu disse, a investigação está só no início. Apesar de termos a prisão e a confissão deles, a investigação ainda está no início. Nós ainda temos que delinear a maneira que essa causa da morte foi produzida, e isso foi feito hoje aqui nessa reconstituição que nós procedemos. Ela tinha tanta vida, ela era feliz, ela tinha acabado de passar no concurso da prefeitura, estava trabalhando, efetiva, toda feliz, cheia de planos e de sonho para a vida dela e para aquelas crianças. E ele tirou isso dela. Bom, primeiramente, como eu sou da família, a gente tem que colocar a dor, a revolta, a tristeza de lado e enfrentar isso de cabeça erguida e fazer o certo, fazer o que tem que ser feito. Buscar pela justiça, porque o nome dela tem que ser, na verdade, tem que ser feita justiça por ela, pela família e principalmente pelas duas crianças lindas que ela deixou. A crueldade que ele fez não tem tamanho, a justiça tem que ser feita, ele tem que ficar na cadeia, ele não pode sair, ele não pode responder em liberdade, ele tem que cumprir a pena dele e pagar o que ele fez. Ele não pode nunca mais aproximar desses filhos, ele é um monstro, o que ele fez não tem cabimento.